Amém. Bom dia a todos que chegaram depois aí. Vamos começar o estudo hoje. O tema é libertação das dívidas. Isso mesmo, libertação. É uma libertação. Tem pessoas que são escravos de dívidas, né? Aliás, nós vamos ver aqui, grande parte dos brasileiros são, e você pode estar nessa estatística aqui, mas em nome de Jesus você vai sair dela. Cuide da sua própria renda e liberte-se das dívidas. Cuide da sua própria renda e liberte-se das dívidas. Nós já vimos até agora que sabedoria gera riqueza e faz com que cresçamos em graça e em favor. Já vimos que Deus não deu a propriedade de nada para nós, Ele nos deu a posse e o governo, a administração do que é dele. Tudo que temos na terra, somos apenas mordomos dele, viemos do pó, né? E voltaremos para o pó. O caixão não tem gaveta, não vamos levar nada daqui, mas nós vamos administrar, quem sabe, grandes milhões de riqueza aqui na terra para um propósito. Então, se nós tivermos um coração para ser mordomos, administradores daquilo que Deus quer nos dar. Vimos também que um alicerce do nosso gestão financeira para com Deus é a fidelidade. E a fidelidade, ela fala de vários pontos e fala de você administrar bem todo o recurso que Deus te dá, não apenas ser alguém que oferta, contribui, dizima. Isso não é ser fiel. Ser fiel é, além de contribuir, você administrar todos os recursos, né, como Deus faria, de forma diligente, de forma honesta, de forma sábia. E hoje nós vamos começar a falar, então nós lançamos as bases da nossa caminhada na área financeira e hoje nós começamos a construir os pilares. Os pilares, né? Interessante que esse livro que nós estamos compartilhando aqui, é a base dessa série, ele traz vários pilares, né? Ele traz a questão da dívida, a questão dos conselhos, ele traz a questão da honestidade, do investimento. Nós vamos ver vários pontos aqui e hoje o primeiro ponto é você cuidar da sua própria renda e libertar-se das dívidas. Bom, curiosidades. Eu peguei ontem na internet algumas estatísticas, olha só. Dados de janeiro de 2020 diz o seguinte: 65% dos brasileiros estão endividados. É isso mesmo, 65% dos brasileiros estão endividados, possuem dívidas, e 25% dessa turma toda aí estão inadimplentes, ou seja, estão com contas dos seus empréstimos, das suas dívidas atrasadas. E 10% de toda essa galera aí declara que não tem condição alguma de pagar as suas dívidas. Então estão falidos, que não tem como pagar a dívida. Então essa condição do povo brasileiro é a condição justamente almejada pelo diabo, porque uma vez que nós estamos escravos das dívidas, nós não podemos ser bons gestores e nos tornamos escravos dos nossos credores, diz a Bíblia. Então é uma das formas do diabo escravizar o homem. Pense o seguinte: o diabo ele existe e ele trabalha para escravizar o homem, e Deus veio para libertar, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Essa frase foi Jesus que disse. Então, uma das formas de o diabo roubar, matar e destruir é escravizando a pessoa, ou seja, escravizando ela nas drogas, outros são escravos na bebida, outros são escravos, né, de vícios e outros tipos de vícios. São formas de o diabo amarrar uma pessoa e prender ela, e ela fica presa realmente nisso. E o dinheiro também é uma maneira que o diabo prende muitas pessoas, ou prende pela ganância, ou prende pela avareza, ou ele prende pelas dívidas. A dívida é uma grande ferramenta do inferno para aprisionar você e você se fazer ali um escravo
dos seus credores, diz a Bíblia, né? Então, muito sério isso, né? Se você se encontra nessa estatística, em nome de Jesus, você vai mudar essa realidade hoje, né? E quando você estuda as principais dívidas do brasileiro, a estatística mostra que 80% deve cartão de crédito. Muito terrível isso. Isso é fatal. Dever cartão de crédito é a pior dívida que você poderia ter. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito chegam a 300 e poucos por cento ao ano. É um absurdo. É um dos maiores juros do mundo. O Brasil é um lugar maravilhoso para quem quer ganhar dinheiro explorando as pessoas, né? E emprestando dinheiro para elas, escravizando elas no crédito. Então, o cartão de crédito, se você deve cartão de crédito, é a pior dívida que você poderia ter, é com cartão de crédito, mas 80% dos brasileiros devem cartão de crédito. 15% deve carnê, o famoso carnê, né? Vai lá, paga, parcela em 10 mil vezes, paga 3 vezes o valor do bem, e acha que está arrebentando, porque está com uma TV bonita em casa. Mal sabe que está se tornando escravo, né? Está fazendo o que Deus não aprova. E 10% são escravos de financiamentos de carro. É terrível também esse ponto, porque tem pessoas que ganham R$ 1.500 por mês e ela tem um financiamento de um carro de R$ 700, R$ 800, 50% da sua renda, mais o custo de manter o carro, ou seja, ela vive para custear o carro. Então, se você está nessa situação, eu quero te falar, você não tem realidade para ter um carro ainda, e você escravizou sua vida financeira para manter um status que você não pode ter ainda, né? Então, falta de contentamento. Então veja, essa situação, esse panorama aqui da maioria dos brasileiros pode ser o panorama que você se encontra, e não tenha medo. Se você se encontra nesse panorama, você vai receber a palavra de Deus hoje e o Senhor vai tirar dessa situação, você vai sair dela em nome do Senhor Jesus e você vai ter a sua condição completamente mudada, né? Mas dessa maneira aqui, você não tem como prosperar. Se você vive desta maneira aqui, né, endividado, você não tem como, você vai viver uma vida de escravidão a vida inteira, e outras pessoas vão enriquecer a sua custa, porque você é um mau administrador. Mas, enfim, você vai mudar isso em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para te ensinar isso. Agora, outra coisa muito forte nessa questão das dívidas. Olha que forte, irmãos. 46% dos casais brigam por questões financeiras. 46% dos casais brigam por questões financeiras. A tensão financeira é a segunda maior causa de separação no Brasil. A segunda maior causa de separação no Brasil é crise financeira, tensões financeiras. Por quê? Por mal administração, né? A Bíblia fala que o tolo, ele cava uma cova e na própria cova ele cai. Então nós mesmos cavamos uma desgraça financeira quando nós temos uma cultura errada de viver aprisionados a dívidas, amém? Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra do Senhor tem para dizer sobre isso? Nós vamos estudar agora alguns versículos bíblicos e você vai ter revelação da maneira que Deus quer que você viva, e você vai mudar essa condição em nome do Senhor Jesus, né? Eu quero lembrar uma história para você entender que essa questão da dívida é uma questão espiritual e é uma questão muito séria. E uma vez eu fui convidado e fui contratado, na verdade, para ministrar um curso de gestão financeira para delegados da polícia militar, né? Polícia civil, delegados da polícia civil. E aí eram 30 delegados e eu fui muito intimidado fazer aquele curso, porque eu falei, bom, eu dei uma olhada na internet, o salário de um delegado gira em torno de R$30 mil aí. Então eles não ganham pouco, ganham muito. E aí eu pensei, eu falei, eu vou ministrar tudo, mas que problema que alguém que ganha 30 mil vai ter, né? Não tem problema nenhum, tem muito dinheiro todo mês, né? Não vai ter.
nenhum tipo de crise financeira, nem nada, mas eu vou lá ensinar. E eu ensinei esse ponto aqui, eu toquei nele muito forte no curso. E eu lembro que ao final do curso eu tinha o hábito de falar o seguinte, olha, quem tem algum problema e precisa de algum tipo de aconselhamento, eu vou ficar pelo menos mais 1 hora aqui para ouvir você e te dar um conselho. Mas eu falei por falar, porque eu falei, ninguém vai ter problema aqui, né? Todo mundo ganha muito bem. E aí eu falei, estou aqui, só vocês me procurarem. E eu lembro que eles ficaram com vergonha, não veio. De repente, irmãos, veio o primeiro, aí foi formando uma fila, né? Dos 30 delegados, pelo menos quase metade deles ficaram para ser aconselhados. E eu fiquei embasbacado. Grande parte deles totalmente endividado, com folhas de consignado, arrancando aí 30% da sua renda já na boca do caixa, mais outras dívidas, e mesmo ganhando 30 mil, totalmente escravos da dívida, realmente com muitos problemas, alguns falidos, já recebiam dinheiro, já sabendo que estavam falidos. Então acredite, a fidelidade e a libertação da dívida não tem a ver com a quantidade. Você pode ganhar 100 mil reais, se você for escravo na sua mente e espiritualmente falando dessas dívidas aqui, você vai sempre ser escravo. Então você precisa romper agora, que você tem pouco. Se você ganha pouco dinheiro ainda, você tem uma renda menor do que 30 mil, é a hora de você se libertar agora. E você vai avançar, crescer livre de todas as dívidas em nome do Senhor Jesus. Bom, muitas vezes a gente amenizou, principalmente a mídia, ela ameniza a questão da dívida e chama a dívida de financiamento, chama a dívida de parcelamento, de suaves prestações, tudo isso para poder esconder a verdade, seriedade do que é uma dívida. Então eu quero dizer para você aqui primeiro o que significa dever no dicionário, né? Então o livro aqui ele traz alguns conceitos. Dívida no dicionário quer dizer responsabilidade, falta, dever, obrigação, penhora, dificuldade. Olha só, dívida é sinônimo de dificuldade, ônus, insolvência, em apuros. Você está em apuros, você está o sinônimo quebrado. Esse é o sinônimo de dívida no dicionário, né? O dicionário define a dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Eu digo para você, dívida é a ferramenta usada pelo diabo para você enriquecer outras pessoas e você ficar mais pobre. É isso que é a dívida. Alguém está ganhando e você com certeza não está ganhando, você está perdendo, né? Quem está emprestando é quem está ganhando dinheiro, e às vezes muito dinheiro nas suas custas, né? Então, isso é o que verdadeiramente é a dívida. Companhias de cartões de crédito, empréstimos de banco, dinheiro emprestado de parentes, financiamento da casa própria, financiamento de veículos, tudo isso são considerados dívidas. Então, o que você gasta no mesmo mês, tipo supermercado, energia da sua casa, o aluguel, se você paga dentro dos prazos, então isso não é dívida, isso é o seu giro, né? Você gasta naquele mês, paga naquele mês, tá tudo certo. Não estou falando disso. Quando nós estamos falando de dívida aqui, nós estamos falando de prestações que você assumiu, né? Você foi lá na Casas Bahia ou em companhia qualquer e parcelou em 36 vezes uma televisão, uma geladeira. Isso é uma dívida. Você vai pagar 2 vezes ou 3 vezes mais do que você pagaria se você comprasse à vista, né? Parcelado, você está escravo daquela dívida ali. Financiamento do carro, consórcio, financiamento da casa, empréstimos bancários, consignado em folha, tudo isso são dívidas que você assume para pagar em longo prazo e vão comendo uma parte da sua renda, e você vai trabalhando para pagar tanto o principal quanto o lucro do seu credor. Então isso que é considerado dívida aqui. Vamos lá, então, continuando. Então o que acontece? Essa questão da dívida. Quando você vai
assumir uma dívida, você não tem que colocar o foco na prestação, né? Toda pessoa escrava e com a mentalidade de pobreza, ela só olha a prestação. Ela pensa o seguinte: isso aqui vai custar só R$30 por mês, isso vai custar só R$100 por mês. Não é assim que você deve avaliar uma dívida. Você deve avaliar a dívida pelos juros que está sendo cobrado. Então, os piores tipos de dívida, número 1 é cartão de crédito e cheque especial, porque são os maiores juros. Se você dá uma pesquisada na internet, você vai ver que os juros cobrados por cartão de crédito e por limites de banco no Brasil são abusivos, são legais, né? O governo não faz nada a respeito, mas são totalmente abusivos. É um absurdo os juros cobrados aqui. Ontem eu pesquisei a média desse ano de juros anuais de cartão de crédito a 337% ao ano. O que é isso? Você dever R$100 e pagar 300% no final de um ano que você está devendo, 337% em cima dessa dívida, mas na verdade dá muito mais, porque é juro sobre juro. Todos os meses esse juro vai acumulando e vai aumentando o seu principal. Então é um absurdo o juro que você paga. Então pior dívida que tem é aquela que você usa com o seu cartão de crédito e você paga só o mínimo e deixa embolar para outro mês. Vai embolando, né? Como diz um cuiabano, vai embolando. E aí, quando você percebe, você está totalmente emaranhado numa avalanche de dívidas, né? Isso é terrível. Então, quando você vai avaliar um empréstimo que você vai fazer, você tem que olhar o tanto de juros que você vai pagar, que é o valor que está além do valor do bem, das amortizações, tá? Mas em outra aula eu vou ensinar sobre isso para vocês. O que eu quero chamar a atenção hoje aqui é o que a Bíblia diz sobre dívida. Então eu quero que você preste muita atenção agora, que nós vamos ler versículos da Bíblia. O que dizem as Escrituras a respeito de dívidas? Vamos lá. Primeiro versículo de hoje, anota aí. Romanos 13, 8. Eu vou ler no livro aqui, tem várias versões. Romanos 13, 8. É muito importante que você abra a sua Bíblia e você acompanhe esses textos aqui, tá bom? Romanos, vamos lá. O livro de Romanos, lá no Novo Testamento, escrito por Paulo, no capítulo 13, Romanos capítulo 13, no versículo 8. Eu vou pegar uma parte do versículo só. 13, capítulo 8. Vamos lá? Romanos 13, 8. Vou dizer bem claro para você o que a Bíblia fala. Muito direto. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Então, qual que é o padrão da Bíblia, da palavra? O padrão está aqui, Romanos 8. Tem outros versículos que confirmam isso. O próprio Jesus confirma essa direção deixada por Paulo aqui. Qual que é o seu padrão? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Amém? Simples assim. Qual que é o padrão bíblico? O padrão bíblico é você comprar tudo à vista. É você não ter dívida, comprar tudo à vista e, além de comprar tudo à vista, você ainda ter dinheiro para emprestar para outras pessoas, né? E ajudar outras pessoas. Esse é o padrão de Deus, é o que Deus espera de todos nós. Mas, pastor, isso é impossível. É impossível porque você nasceu num país que tem uma cultura de ganhar dinheiro e explorar a população. É por isso, dependendo do lugar que você nascesse e a cultura que você tivesse, um país que não tem um sistema financeiro seguro, por exemplo, você vai ver lá que as pessoas compram tudo à vista, junta dinheiro e compra à vista, porque não tem opção dela se endividar. Então é só uma questão cultural, mas a vontade de Deus é que você tenha uma vida realmente livre totalmente das dívidas. Vamos ler mais palavras de Deus aqui. Tá bom? Então, em outras versões desse versículo, você pode ler assim, pague todas as suas dívidas. Liquide todas as suas dívidas. Em outra versão, você lê assim, fique fora das dívidas e não deva nada a ninguém. Então, essa é a direção da palavra de Deus. Agora vamos ver lá em Provérbios 22, 7. Por que essa questão é tão séria, né? De dívidas. Provérbios 22, 7. Está escrito assim, anota aí, Provérbios, capítulo 22, versículo 7.
Diz assim, olha aqui: assim como os pobres são dominados pelos ricos, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo daquele que empresta. Então o que a Bíblia está falando? Assim como os pobres se tornam dominados ou escravos de quem é rico, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Aí você está num dilema aqui. Qual que é o dilema? O dilema é que a palavra de Deus fala que Jesus comprou a sua liberdade e você foi feito livre em Cristo Jesus e você não é mais escravo. Você agora tem um Deus que te libertou e verdadeiramente você é livre. Então, a vontade de Deus é que você não seja escravo da bebida, não seja escravo do vício, das drogas, não seja escravo de emoções, de qualquer tipo de emoções, não seja escravo do medo, não seja escravo de dívidas também. Entra no mesmo contexto desses outros tipos de escravidão. A dívida é tão recriminada pela palavra quanto qualquer outro tipo de escravidão que o homem pode ficar dominado. A Bíblia diz que você foi feito para dominar e para sujeitar todas as coisas, ou seja, para governar sobre o dinheiro, sobre as finanças, e não para ser escravo e ser governado. Então, se você permanece nessa cultura de viver a sua vida toda debaixo de dívidas, você está indo contra um trabalho, um preceito, um movimento que Deus fez para te libertar. Você percebe algo? Vamos ler lá em 1 Coríntios agora, 7:23. 1 Coríntios 7:23. Desculpa estar sendo tão incisivo, mas isso aqui é muito importante. Eu sei que a maioria de vocês que está assistindo, você tem uma cultura de viver endividado. Então eu quero ser um instrumento de Deus para mudar a sua mente hoje, entender o que Deus espera de você. Lá em 1 Coríntios 7:23, diz assim, olha, por um preço vocês foram comprados, portanto não vos torneis escravos de homens. Eita! O que a Bíblia está falando? Você foi comprado, querido. Você foi feito para ser livre e para ser alguém que exerce governo, para sujeitar e para dominar. Mas muitos aqui são escravos de dívidas gigantescas. Não podem definir a sua vida porque quem define é o seu credor, né? Você não decide nada na sua vida, porque se você não fizer o que o credor espera de você, você está frito. É escravo, sua vida é definida pela sua dívida, na verdade não tem liberdade. Então essa situação ela precisa mudar na sua vida. O nosso Pai fez um sacrifício máximo de dar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Agora quer que seus filhos sejam livres para servi-lo de forma que ele desejar. Então a dívida, ela no Velho Testamento, Deus ele trata com tanta severidade, ou seja, Deus recrimina tanto a escravidão pelas dívidas, que no Velho Testamento você vai ver lá que uma das consequências do povo que desobedecia os mandamentos, a palavra e se afastava de Deus, uma das consequências negativas, chamada pela Bíblia no Velho Testamento de maldição, era se tornar escravo de dívidas. Eu não sei se você sabe, mas na Babilônia, e até em muitos reinos, em Roma, em muitos outros tipos de reinos no passado, quando a pessoa ela fazia uma dívida com a outra pessoa, emprestava um dinheiro de outra pessoa e não conseguia pagar, e ela não tinha bens para dar de penhor, por exemplo, ela não tinha um veículo, naquela tinha veículo, mas não tinha uma terra, não tinha um bem, o que acontecia? As leis dessas nações, elas diziam que, até hoje tem nações que são assim, que então aquela pessoa ia se tornar, ela perdia a liberdade e ela virava escrava literalmente da outra pessoa e ia trabalhar o resto da vida às vezes para poder pagar a dívida daquele seu credor. Então essa escravidão, ela não é apenas espiritual, mas em alguns momentos na história ela era uma escravidão real, né? A pessoa ela virava escrava. Tem um livro muito bom
para você que está endividado, eu quero recomendar a leitura, que conta a história de um homem que perdeu tudo, ficou pobre e virou escravo. E depois ele reverteu a sua situação e se transformou no homem mais rico da Babilônia, e esse é o título do livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele conta passo a passo o que ele fez para sair das dívidas, para comprar sua liberdade e para se tornar no homem mais rico naquele tempo, naquela nação. Ele deixou registrado, são só 10 coisas que ele fez, 10 lições. Quem sabe uma das lives eu faço aqui sobre essas 10 lições que ele deixa no livro dele. Muito simples, mas se você fizer, você vai ser livre da escravidão. Então, a dívida ela é tratada dessa maneira, e Deus ele fala na sua palavra que a pessoa que tem o selo da bênção, do favor de Deus, ele não vai tomar emprestado, mas ele vai emprestar para outras pessoas. Vamos ler isso na palavra? Está no livro de Deuteronômio 28:1, lá no Velho Testamento. No livro de Deuteronômio 28:1. Anota aí, por favor. Deuteronômio 28:1. Vamos ler lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te examinará sobre todas, te exaltará, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Olha que forte a promessa de Deus. Olha, essa promessa é para você, amém? Para você. Qual que é a promessa de Deus? Eu vou mudar o texto aqui como se fosse Deus falando para você. Olha, se você ouvir atentamente as minhas direções, a minha palavra, e você cuidar de praticar o que eu estou ensinando, eu te exaltarei sobre todas as nações, sobre todas as pessoas no seu trabalho. Eu vou te colocar numa posição de exaltação. Eu vou te honrar. É isso que Deus está prometendo. E ele fala o seguinte: as bênçãos, você não vai atrás da bênção, você não vai atrás do favor, você não vai atrás do dinheiro. O dinheiro que vai atrás de você, a bênção vai atrás de você, e ela vai te alcançar. E todas essas bênçãos vão encher a sua vida. E ele continua dizendo: e você vai emprestar para muita gente, porque você vai ter muito dinheiro, você vai ter as suas contas todas em dias, você vai estar livre de todas as dívidas e você vai ter dinheiro guardado. Então você vai emprestar para muita gente, mas você não tomará emprestado. Olha como que Deus é claro aqui. Você vai ter para emprestar, mas não vai tomar emprestado. Essa é a promessa de Deus para você que quer cumprir a palavra e andar debaixo das direções da palavra de Deus. Um dia, eu declaro na sua vida, vai sobejar, vai sobejar as suas finanças, e você vai ter um carro quitado, uma casa quitada, tudo quitado, você não vai dever ninguém, e você ainda vai ter dinheiro sobejando nas suas contas, patrimônio, para que Deus possa fazer saques para abençoar outras pessoas, E muita gente, ela não crê nisso, ela acha que ela tem que viver a vida inteira porque o pai viveu assim. Não. Eu já vi pessoas dizer: se eu não fizer assim, nunca eu vou ter nada. Mentira do diabo. Você vai ter muito mais se você mudar a sua mentalidade do que você viver uma vida de escravidão, se eu não fizer assim, eu não tenho nada. Mentira. Isso é uma desculpa para você, justificar a sua desobediência à palavra e querer viver uma realidade que você não tem ainda. Então veja, o maior inimigo, a maior emoção que faz com que você contraia dívidas é falta de contentamento. É porque você quer ter aquilo que você não pode, comprando com dinheiro que você não tem, para muitas vezes aparentar ser uma pessoa que você não é, e muitas vezes para agradar ou para manter uma reputação diante de pessoas que você nem gosta, não é verdade? Isso é uma verdade, isso é uma tolice, é uma burrice. Você tem que mudar essa mente sua hoje, e você vai ter tudo no tempo certo, no tempo que você puder, você vai ter. Então, outro ponto é que a dívida faz suposições antecipadas. Eu quero só ler um outro texto de Deuteronômio,
aqui para você. Oxe, nosso tempo está curto, já está acabando meu tempo. Mas amém. No livro de Deuteronômio 28, lá no versículo 43 já, 43 até o 44, olha o que a Bíblia ela diz. O estrangeiro que está no meio de ti, ele está falando aqui num contexto da pessoa que não obedece a palavra, que não está nem aí, anda da sua própria maneira e que se afasta e não guarda a palavra de Deus, por isso não é sábio. E ele começa a falar as consequências na vida dessa pessoa, e ele diz, olha, a consequência vai ser que o estrangeiro que está no meio de ti se levantará mais e mais, e tu mais e mais descerá. O que ele está dizendo? A riqueza era para ser sua, você era para ser levantado mais e mais, mas vai vir alguém de fora e vai se tornar rico debaixo dos seus olhos, do seu nariz, e ele que vai ser levantado e não você, porque você não tem sabedoria. E aí ele continua dizendo, e ele, o estrangeiro, emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele, e ele será por cabeça, e tu serás caudas. Essa é a maldição daquele que não é sábio. Então, veja, não há mais maldição para nós que estamos em Cristo Jesus. Você não tem maldição na sua vida, fique em paz com isso. Mas o que eu estou mostrando para você é que existem consequências da nossa falta de sabedoria. Essas consequências, isso aqui já acontece no Brasil. A maioria do capital dos bancos que estão no Brasil não são da nossa nação brasileira, são capital estrangeiro, e eles ganham milhões, bilhões de reais em cima da nossa nação, e muitos brasileiros que eram para eles, né, ganhar dinheiro, eles vivem o quê? Vivem endividados, dando dinheiro para esses outros estrangeiros, essas outras pessoas que, né, realmente têm sabedoria. Entende o que eu estou dizendo? Então, a dívida, ela também é errada por um outro aspecto. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Tiago 4, 13 e 15. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15. Tiago 4, 13 e 15. Vamos ler lá o que a Bíblia diz. Pode tomar nota aí desse versículo. Vamos ler. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele pergunta, né? O que é a vossa vida? Você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, você deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você não pode... e tem gente que fala que isso é fé, né? Então, o que acontece? Vamos supor, você é funcionário e você ganha lá, você é empregado. Você acabou de entrar no emprego novo, está em teste, está na fase de teste ainda. Ou então está ainda no primeiro ano do seu trabalho. Aí você presume que você vai ficar lá por 10 anos. Você vai lá e faz um empréstimo para poder reformar sua casa em cima do seu salário e faz uma dívida presumindo que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado. Então veja, isso não é fé, isso é imprudência. É imprudência. Por quê? Eu quero abrir sua cabeça para isso. Tem pessoas que falam, pastor, mas eu tenho fé, eu vou lá, faço a dívida, depois Deus supre e paga, eu faço e vou pagar. Então eu te pergunto, a mesma fé que você tem para acreditar que se você fizer uma dívida, Deus vai te dar provisão para pagar, não pode ser a mesma fé que você crê que Deus vai te dar condições para pagar aquele bem à vista, e Deus vai fazer algo sobrenatural, e quando você vê, você vai estar com dinheiro e vai lá e vai comprar à vista. Veja, o que mudou? A fé não mudou, é a mesma fé. Da mesma forma, as duas maneiras você crê que Deus vai te dar provisão. Agora, uma maneira de agir é tola, é insensata. A Bíblia fala que você não sabe. E veja, irmãos, muitas pessoas entraram nessa crise mundial agora, econômica, com dinheiro guardado, e agora estão ganhando mais dinheiro ainda, porque estão comprando. Tem gente desesperada vendendo carro para pagar
as contas para sobreviver. Quem tem dinheiro e poupou dinheiro, tem dinheiro guardado, agora ele vai fazer o quê? Ele vai comprar carro muito barato para poder revender, ele vai emprestar dinheiro a algumas pessoas que, né, muitas vezes são tiranos, ele pega e é tirano sobre a vida da pessoa que está precisando, empresta dinheiro para a pessoa e toma o bem dela. Então, em momento de crise, quem está endividado está numa situação difícil, mas quem seguiu o padrão da palavra, né, ele está numa situação muito mais confortável. Então veja, essa crise vem para te ensinar também. Se você é essa pessoa que está endividado, que está com problema hoje, eu quero te falar, crises são cíclicas, essa crise vai passar. Mas quando voltar uma outra crise lá para frente, você vai estar numa condição totalmente diferente, porque você vai se tornar essa pessoa aqui que a palavra está dizendo. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai prosperar e você vai ter dinheiro guardado, reserva financeira guardada. Essa é a vontade de Deus, pastor? É a vontade de Deus, é o que a Bíblia diz na palavra. Então, você não pode dizer assim, eu vou fazer esse monte de dívida aqui porque amanhã, muitos fazem dívida de 3, 4 anos, acreditando que está tudo certo, né? Então esse é um ponto. Mas pastor, não tem nenhum tipo de dívida que eu posso contrair? Eu creio que sim, né? Inclusive eu fiz alguns tipos de dívida. Eu já falo para você que tipo de dívida que é saudável você ter, se der tempo hoje. Se não, eu faço na live de amanhã, só tirando dúvidas e falando como a gente sai da dívida, né? Porque hoje estou falando que a dívida não procede de Deus. A dívida pode negar uma oportunidade de Deus. Então, muitas vezes, você, ao invés de viver o sobrenatural, de uma provisão, de Deus prover você, de você comprar algo à vista, de Deus mandar alguma coisa para te abençoar e você comprar aquele bem à vista, ou até ganhar, muitas vezes você quer dar um jeitinho, né? Fala, vou dar uma mãozinha para Deus, e faz a dívida nesse aspecto, de ajudar Deus. Mas Deus não precisa de ajuda, Ele é o Deus da provisão. Ele pode te dar a qualquer momento, basta você orar, pedir, que Deus vai te dar. Então, irmãos, nosso tempo está acabando, é 6h55. Eu quero encerrar essa live de hoje com um texto da palavra e gerando fé no seu coração. Amém? Talvez você está aflito aí, condenado, acusado. Então, eu quero levantar a sua fé nessa manhã. Você vai sair daqui cheio de fé, não vai sair assim não, em nome de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia muito massa, é uma passagem de Jesus, está no livro de Mateus 17, abre aí a Bíblia aí, olha que massa. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Vamos lá, ler, para finalizar nossa live com essa palavra de fé. Mateus 17, 24, olha o que acontece. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntavam, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Estavam cobrando impostos de Jesus. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? O que você acha disso, dessa situação? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos teus filhos ou dos estranhos? Respondendo-lhe Pedro, dos estranhos. Jesus disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. Abrindo a boca do peixe, você achará um stater, uma moeda, um dinheiro. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Então, olha só que interessante essa passagem. Passagem, né, o homem cobrando impostos para utilização, para viver na terra do Filho do Deus Altíssimo. Não é muito engraçado isso? O homem cuja terra foi criada e confiada ao homem pelo Deus,
chega para o próprio Deus e cobra imposto dele é para dar risada. Mas quando Jesus pergunta para Pedro, ele fala, poxa, eu acho que o senhor não deveria pagar imposto. O entendimento é esse, o senhor é filho de Deus, como que o senhor vai pagar imposto? Mas ainda assim Jesus, ele falou assim, bom, como a terra é de Deus, então nós não precisamos pagar imposto? Não, ele falou, então você vai pagar sim, você vai pagar seus impostos, e eu posso ampliar esse texto dizendo, olha, você vai pagar sim, você vai pagar o banco. Eu já vi pastor ensinando, o banco você não paga, né? Deixa azedar, um dia você paga, mas dá o calote no banco. Não faça isso, não é Bíblia isso, Jesus nunca faria isso. Então você vai pagar todo mundo, tudo que você deve você vai pagar, e Deus vai te dar condição para pagar. Mas o interessante é que Pedro não tinha o dinheiro para pagar aquele imposto, e nem Jesus tinha o dinheiro naquele momento. Então hoje eu estou te falando da dívida, talvez você está falando, da onde que eu vou tirar dinheiro para quitar todo o meu imposto, todas as minhas dívidas, e zerar minhas dívidas? Então eu quero te dar uma palavra de fé. O mesmo Deus que está te dizendo, pare de dever, pare de comprar, de entrar em dívidas, você vai ter para emprestar e não tomar emprestado. Esse mesmo Deus, ele te diz hoje, vai lá, lança um anzol e eu vou te dar a provisão. E por que Deus mandou Pedro lançar um anzol e pegar um peixe? Porque Pedro era pescador. Então a maneira que Deus vai te dar condição de pagar todas as suas dívidas é através do seu trabalho, da sua profissão. Eu vou te falar, você vai lá, vai lançar um anzol, vai trabalhar fazendo o que você faz, da mesma maneira. Só decide pagar as dívidas. Faz uma lista, como eu ensinei ontem, fala, eu vou pagar cada uma dessas dívidas, eu vou andar zerado. E faz esse voto diante de Deus, e fala, Deus, eu quero pagar todas as minhas dívidas, não vou ficar devendo ninguém. E ora ao Senhor, e o Senhor vai te falar, olha, vai lá trabalhar, vai lá fazer o que você faz. Pedro, você é pescador, vai lá pescar. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro está na boca do peixe, o dinheiro está lá no seu trabalho, o dinheiro está na boca do seu cliente, o dinheiro está lá no seu trabalho com a promoção que o Senhor vai te dar. Eu não sei, Deus vai fazer algo sobrenatural, mas eu quero te falar, Deus é um Deus de provisão. A sua provisão não vai vir do suor, não vai vir do desespero, sua provisão vai vir da provisão do Deus Altíssimo. E quando você pagar a dívida, engraçado, ele fala, né? Você vai lá entregar por mim e por você. Você está pagando essas dívidas, você vai chegar no seu credor e vai falar, olha, eu estou pagando essa dívida porque para dar testemunho pelo meu Senhor e Salvador, que Ele me ensinou que eu não devo dever ninguém, e estou pagando por mim também, pelo meu testemunho. Eu quero pagar aqui toda a dívida que eu tive. Um dia você vai fazer isso com cada credor, em nome de Jesus, e você vai para um outro patamar da sua vida financeira, em nome do Senhor. Amém? Quero encerrar aqui declarando essa palavra. Se você é essa pessoa endividada, você entrou nessa live hoje, talvez você nem tenha acompanhado as lives, eu vou deixar disponível no YouTube as lives anteriores, assista, e eu quero declarar na sua vida, essa condição que você está hoje, não importa. Você pode estar o mais endividado possível, você pode estar falido, eu quero declarar na sua vida. Todos os falidos que chegam diante do Senhor, eles vão prosperar e vão mudar de realidade. Um dia, eu declaro, você vai olhar para trás, você vai dar risada das circunstâncias que você se encontrava. Não importa de onde você veio, não importa onde você está, o importante é onde Deus vai te levar. Deus vai te levar a um lugar de prosperidade. Escuta o que eu estou profetizando na sua vida. Você vai ser olhado pela sua família e vão falar, esse é próspero, esse é abençoado, esse tem a bênção de Deus, o dinheiro segue ele. Ontem um tio meu lá de outro estado, falei com ele há tempo que eu não falava para resolver uma questão familiar, né? E ele falou, olha, eu fiz uma brincadeira aqui esse final de semana, e falou assim, fala para o Washington resolver isso aí, porque ele é próspero, ele é abençoado. Eu falei, isso mesmo, tio, sou próspero, sou abençoado, e louvo a Deus porque, né, eu acordo cedo, durmo tarde, Deus me dá graça para trabalhar, eu sou próspero mesmo, e essa prosperidade não vem de mim, vem do Senhor, Deus me abençoa. Então um dia você vai falar isso para sua família, e você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém?